entregar tudo aquilo que elas vendem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você vender em excesso e entregar de uma forma diferente, isso acaba com você no dia a dia. Então, acho que tem que ter essa dose de entusiasmo. Há sim muito de psicopata fazendo entrevista por aí. Pessoas que tentam demonstrar o que não são. Aí vai da sua experiência, você que tem muita experiência, de notar isso à primeira vista. Pô, eu ouvi do Walter que eu tenho muita experiência. Não, mas... Acaba aqui, vamos embora. Pô, não, mas faz muito sentido, porque você chega pra história... Deixa o cara tá falando, Kaique. Desculpa. Não, fala, Kaique. Não, faz muito sentido. Eu há um ano atrás, entrevistei um monte de moleque de 14 e... Desculpa, 14, de 17 a 18 anos. Cara, que é isso, Kaique? De 17 a 18 anos. Caramba. E muitos deles você Só sentia pela voz que o cara não sabia fazer o que tava falando. Ele falava que sabia animar e você mandava alguma coisa e ele não sabia. Era tipo alguma coisa que ele baixou na internet e fez. Isso. Então, tipo, falar que você sabe fazer alguma coisa e chegar na hora H não faz, complicado. Cara, te queima instantaneamente. Mas olha, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: você sabe ou você sabe mesmo? Eu ou sempre faço essa pergunta. Porque o cara senta na minha frente e fala, eu faço. Eu falo, ó, você sabe ou você sabe mesmo? Olha, é muito sutil e o nosso receio quando fazemos uma conversa como essa é passar uma falsa impressão pros primos, né? Mas é assim, nós que somos publicitários, nossa tarefa é transformar storytelling em story selling. Isso é o que nós fazemos o tempo inteiro, tá certo? A gente entende uma história e transforma essa história numa história vendedora. É o que faz a propaganda. Uma entrevista de emprego tem muito disso. Ou seja, nós vamos ter que, quando chegar na frente de alguém, que contar nossa história, mas contar de um jeito que vá ao encontro e não de encontro aos anseios daquela pessoa que está me entrevistando. Isso não significa overpromise, não significa ser um psicopata, inventar que você é uma coisa quando você é outra. Significa ser verdadeiro, mas transformar um storytelling verdadeiro num storytelling real. E aí vai de como você conta essa história, tá certo? Então, você tem que estudar profundamente aquela pessoa. E olha, há pouco tempo atrás, a gente chegava numa entrevista de emprego, não sabia pouco sobre a empresa e pouco sobre a pessoa. Hoje, 10 minutos de olhar no seu celular, você sabe tudo sobre aquela pessoa e tudo sobre aquela empresa. E é em cima desse conhecimento que hoje é possível e que antes do mundo digital não era, que você pode construir sua história de uma forma engajadora, envolvente, vendedora. Sem não, no entanto, e esse é um cuidado muito grande, inventar coisa que você não sabe. A gente brinca muito que fazer comunicação é como atirar num pato em pleno voo. Você tem que mirar onde o pato vai estar e não onde ele está, porque senão você não acerta, você erra o alvo. De certa maneira, quando você quer vender alguma coisa, a mesma coisa. Você tem que mostrar não o que você sabe, mas o que você tem certeza que você é capaz de saber. É isso que faz de você uma pessoa diferente dos outros. O Walter, ele não sabe, ele sabe mesmo. Esse sabe mesmo. E se a resposta minha for, se você sabe mesmo, eu falo assim, não, mas eu garanto que eu vou saber. É isso. Muito bom. Mas acho que o erro do Kaique aqui foi de contratar crianças de 14 anos. Ele é um pedófilo trabalhista. Oi, Kaique. O Kaique tá Cadeia. Não deixa ele falar. Não! Daqui a pouco eu vou falar qual foi meu maior erro mesmo em contratação. Cuidado, Kaique. Cara, agora tem uma coisa que é engraçada, né? A gente fala assim, pô, na maioria das vezes quando a gente vai passar por uma entrevista, a gente fica muito nervoso, certo? Uhum. Eu tive uma experiência na minha vida que eu fiquei muito nervoso porque eu tinha que entrevistar uma pessoa que naquele momento ela era, assim, intocável pra mim. Então, isso aconteceu comigo em 2004. A gente já tinha a nossa agência, era uma agência infinitamente menor e a gente precisava dar um salto no nosso mercado e a gente tinha que mudar a nossa percepção criativa. E naquele momento eu falava, bom, como é que eu vou fazer isso? Aí fui no mercado, olhei e falei pro pessoal, e aí, quem que vocês acham que é o criativo do momento aí? Ah, o fulano. Eu falei, então, marca com o fulano. Aí, beleza, né? Aí é igual você receber aquele cliente, né? Que você quer seduzir, que você quer conquistar. Aí eu organizei melhor a sala, arrumei tudo. A hora que o cara sentou na mesa, assim, ele ficava me olhando, né? E eu conversando, batendo papo e tal. Aí, num dado momento, ele falou assim, Pierrot, eu não entendi por que você gostaria de me contratar. Aí eu falei pra ele assim, cara, sabe por que eu gostaria de contratar? Porque a gente tem uma missão muito grande no nosso mercado. A gente quer estar entre as 10 maiores empresas nos próximos 5 anos. Aí ele falou, beleza, entendi, tal. Passado 30 dias, consegui contratar o cara. Aí ele começou a trabalhar comigo, tal, e eu ali, né, não podia perguntar pro cara, pô, mas o que foi que te
que te motivou a estar aqui com a gente, uma empresa pequena, nacional, sendo que você era um alto executivo de uma multinacional. Fiquei quieto. Passado uns 6 meses que ele tava com a gente, eu falei, cara, me conta o motivo, por que no momento ali te fez ter essa mudança de trabalho. Ele falou, cara, o que fez eu mudar é que eu olhei dentro dos teus olhos e eu vi a sua vontade. Eu vi aquilo que quando você falou pra mim que você queria estar entre as 10 maiores, era tudo que eu queria na minha vida. E aí quando eu ouvi isso de você, eu falei, cara, eu acho que eu tô no lugar certo, na hora certa. Então acho que isso sim é um entusiasmo. Essa é a forma que você tem que se vender, né? Então acho que do nosso lado aqui que tá entrevistando também, a gente fica nervoso, a gente fica tenso. Fica tenso, né? É verdade, cara. Agora, eu acho que tem uma coisa também que quando a gente tá do outro lado entrevistando, a gente não quer ouvir. Não, na verdade, eu acho que não é o que a gente não quer ver. Tem coisa que a gente quer ouvir. E o que a gente quer é um profissional que nos traz soluções, né? E que não nos traga só problemas. Então, um cara que tá do outro lado sendo entrevistado e essa pessoa se interessa pelo problema que a gente quer resolver, é um profissional muito mais desejado por nós. Eu tô entrevistando uma pessoa na minha frente e essa pessoa me pergunta assim, mas Thiago, me fala uma coisa, qual que é o problema que vocês têm hoje que vocês gostariam que eu te ajudasse a resolver? Cara, essa pessoa me conquista quando ela fala isso, porque os líderes, os gestores, quem tem equipes, eles querem gente que traga solução. Porque a gente já tem tanta gente que traz problema que, pô, essas pessoas, esses profissionais, eles são diferenciados. Então, quando o candidato demonstra que ele quer nos ajudar, ele já ganha muitos pontos, vocês não acham? É verdade. E a gente tem um dilema, assim, que é fundamental para quem tá no dia a dia, quem é empreendedor, quem quer ter sucesso. A gente fala que a gente quer contratar pessoas boas que tenham capacidade de contratar pessoas melhores ainda. Então, acho que esse é o legado que a gente tem que deixar dentro de uma empresa. Eu ouvi o que você falou de maneira atenta e confesso que tenho uma dúvida. E é uma dúvida mesmo, não é um jeito político de dizer que você está errado, né? É uma dúvida de verdade. Uhum. Eu acho que uma organização daqui para frente, para ter sucesso num mundo tão grande de mudanças constantes, precisa de gente para resolver problema e gente para criar problema. Uhum. Ou seja, nós precisamos de rebeldes e acomodados na organização. Uma empresa só de gente que está lá para resolver problema, essa empresa dura 3 anos. Uma empresa que tenha só gente que cria problema dura 3 meses. Eu sei disso. Mas uma empresa se faz mais longeva no mix entre pessoas que criam problema e pessoas que resolvem problema. Por quê? Porque hoje em dia, o papel que está na sua frente é um papel em branco. A gente todo dia vai ter que reescrever a história dessa empresa. Eu preciso de pessoas que me questionem, que enchem o meu saco, que me perguntem 5 vezes uma coisa, até que eu tenha certeza da minha decisão. Eu preciso de pessoas que entrem numa reunião e falem, escuta, por que você não pensa de outro jeito? Que esteja o tempo inteiro indo contra o que o grupo normalmente de maneira bovina vai. Só que essas pessoas normalmente são expulsas gentilmente das empresas, porque criam muito problema, estão sempre discutindo, estão sempre trazendo questionamento. Ou seja, se nós tirarmos os rebeldes da organização, a organização vai passivamente para o matadouro. Nós precisamos, como organização, disseminar nossa cultura, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de nutrir rebeldes. São poucos rebeldes, mas fundamentais para a organização que fazem a diferença daqui para frente em qualquer empresa. Isso não era assim, um período onde as coisas mudavam um pouco. Esses caras só enchiam o saco. Agora não, agora a empresa precisa ter esse exame de consciência diário. Quando alguém me pergunta, sua empresa está bem? Eu falo, está bem, eu estou muito preocupado. Por que você está preocupado? Porque está indo bem. Eu vou achar que não tem que mexer, que não tem que mudar, que não tem que quebrar paradigma. Eu adoro ter ao meu lado pessoas que estão me questionando o tempo inteiro, que perguntam o que mais, que não estão satisfeitos com o que tem. São os pentelhos, mas são ótimos para a preservação do ambiente adequado de mudança constante. Então, isso é algo que eu estou falando com você, realmente uma dúvida assim, qual é o coeficiente de rebeldes e de acomodados que a gente tem? Porque hoje existem 3 tipos de funcionário. Tem o funcionário que deixa acontecer, tem o funcionário que faz acontecer e tem o funcionário que pergunta o que aconteceu. E esse último tá cheio, tá? Eu preciso de gente que realmente me incomode. Pelo menos gente que ao meu lado esteja o tempo inteiro questionando minhas decisões. Fazendo com que eu reveja paradigmas, tá, né? As empresas que crescem mesmo e que são duradouras, elas precisam de um mix desses profissionais mesmo. Só que ninguém é contratado para trazer problema. Essas pessoas, elas acabam causando problemas como um meio para atingir um propósito ou uma solução que a empresa está buscando, que às vezes pode ser um crescimento mais acelerado e escalável. Isso. Só que o problema faz parte do processo. Isso. E eu acho que essa é a diferença. A gente não traz uma pessoa para trazer problema, mas essa pessoa que é rebelde e vai às vezes gerar aqueles ganhos de escala e eficiência muito fortes, elas vão acabar se deparando com problemas que terão que resolver ou precisar de outras pessoas para resolver. E daí talvez a gente deva dizer que eu não quero pessoas que resolvam problemas, eu quero pessoas que cumpram missões. Seja
o que custar. Eu acho que essas pessoas que cumprem missões, às vezes a missão é a solução de um problema e ele vai resolver. Às vezes é uma revisão total de paradigmas e ele vai ter que criar um monte de problema para resolver o problema. Exatamente. Né? Exato, é o que você está falando, eu concordo totalmente. Eu só acho que a gente tem que ter uma noção de que a palavra resolver problema não significa apenas aquela pessoa que de maneira subserviente faz o que eu mandei. Eu adoro pessoas que falam assim, desculpa, eu discordo de você, não vou fazer assim. Amo gente assim. Por quê? Porque apesar de na hora eu ficar com o saco cheio, são essas pessoas que me ajudam a ter segurança das minhas decisões ou mudá-las se necessário for, entendeu? Porque a pessoa chega na entrevista e ela pergunta o que ela vai fazer. Ela pergunta o como ela vai fazer. Só que na realidade, ela precisaria perguntar o porquê ela vai fazer. Isso é juntar tudo que a gente tá falando aqui para você atingir o propósito do negócio. Olha, né? Novamente, 3 tipos de pessoas que perguntam como, as que perguntam por quê e as que perguntam por que não. E essa último grupo é que são os rebeldes. Eu acho que perguntar o porquê já é um enorme avanço, mas a pergunta que eu espero sempre é por que não? Por que não? Eu acho que é interessante também, muito até do que a gente faz, né, na parte de publicidade aqui do Premium, quando a gente visita alguma empresa, a gente sabe o que é a empresa, mas a gente procura saber realmente como a empresa se vê, né? Qual é a missão que vocês cumprem. E eu acho que é legal o entrevistado fazer isso também. Legal, eu conheço vocês, a empresa tal, eu conheço o Primo Rico, legal, eu sou fã, mas e aí, qual que é o propósito de vocês? Ouvir do cara, né? Qual que é a missão que eles cumprem? Porque assim você vai saber se você tá alinhado, né, aquilo que a empresa quer atingir, né? Então eu acho isso fundamental também, acho muito importante. É verdade. Eu estava lançando uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa era uma empresa de branded content, de advertainment, quando isso ainda era uma novidade, ninguém tinha. Eu então resolvi lançar a empresa através de um seminário, uma palestra. Eu juntei no Marriott 400 pessoas dos Estados Unidos para ouvir o que eu tinha a dizer sobre essa nova forma de comunicação que era o branded content, a inserção de marcas e produtos dentro da trama, do enredo das coisas. Fiz a minha apresentação, as 300, 400 pessoas no término, algumas delas se aproximaram de mim, vieram falar comigo, cumprimentar, trocar cartão, aquilo que acontece em seminários ou palestras. E eu vi que uma moça ficou sentada no lugar dela esperando que eu recebesse essas pessoas, atendesse. Quando todos foram embora, eu já estava juntando as minhas peças do computador, do equipamento, ela se aproximou de mim e falou assim, Walter, eu queria me apresentar, se apresentou, disse o nome e falou assim, olha, eu ouvi com muita atenção tudo que você falou e tomei uma decisão, eu vou trabalhar na sua empresa. Eu não sei quanto eu vou ganhar, eu não sei se você precisa de mim, não sei se tem lugar lá, mas eu estou lá amanhã às 10 da manhã. E se despediu e foi embora. Meu Deus, eu chamava a polícia. Cuidado, hein? Cuidado, hein, primos? Não, pelo amor de Deus, não dá essa ideia, porque senão amanhã vai ter 100 primos aqui na porta. Só complementando, a gente fez um evento, do nada chegou um cara e falou assim, Kaique, me contrata como estagiário. Eu falei, nossa, você trabalha no audiovisual? Não, eu faço engenharia. Eu falei, mas como assim? Bom, aí essa moça, no dia seguinte, às 10 horas, estava lá, eu a entrevistei novamente, ela falou o seguinte, tudo que eu ouvi aí complementa o que eu sempre acreditei, não acredito no intervalo, não acredito na forma interruptiva como a propaganda funciona, acho que a gente quebra a atenção e a emoção das pessoas. Do jeito que você apresentou, eu acredito que essa é a única forma como as marcas daqui para frente vão poder se posicionar num mundo cada vez mais mimado. Então, sendo assim, como não tem outra empresa de branded content, será aqui que eu vou trabalhar. Eu começo amanhã às 8 da manhã. O que você puder pagar, eu aceito. Onde você achar que eu devo sentar, eu sento. Eu fiquei tão... Aqui no Primocast não. Aqui não. No dia seguinte ela chegou, eu arranjei um lugar para a pessoa sentar, porque veio tão impressionado com a decisão dessa pessoa, o entusiasmo dela, que no dia seguinte ela chegou e falou assim, quem você quer como cliente nessa nova empresa? Eu falei, olha, tem clientes que precisam já ter uma certa maturidade, o Whirlpool é uma, Coca-Cola é outra. Eu falei, então tá bom, vou trazer aqui o diretor de marketing da Coca-Cola para você. Aí eu vi que ela mandou um e-mail pro diretor de marketing da Coca-Cola de lá, dizendo assim, meu nome é tal, eu trabalho na primeira e única empresa de branded content dos Estados Unidos, gostaria muito de fazer uma apresentação, eu sugiro marcar quarta ou quinta-feira da semana que vem que eu vou até Atlanta. Não veio resposta. 2 dias depois ela mandou um outro e-mail para ele falando assim, como você ainda não me respondeu, talvez esteja muito ocupado, mas você não pode deixar como uma marca pioneira que é do mundo, né, na área do marketing, de conhecer o que de mais moderno existe em técnicas de persuasão e de comunicação. Por isso, insisto que eu gostaria de marcar quarta ou quinta-feira da semana que vem com você, eu vou passar por Atlanta e vou lhe visitar. Não veio a resposta. Mas só mais 1 ou 2 dias, eu estava entrando na empresa, ela estava com uma amiga dela, enchendo uma caixa de 1
metro cúbico de pipoca. Aí eu, o que você está fazendo? Eu falei, não, deixa comigo. Ela pegou essa caixa de 1 metro cúbico de pipoca, mandou para Atlanta, pro diretor de marketing da Coca-Cola, e falou, olha quanta pipoca eu já fiz esperando a Coca-Cola. Que foda. Dia seguinte, o diretor de marketing marcou com ela foi a Atlanta. Coca-Cola virou nossa cliente. E dali pra frente, durante 3 anos, foi a profissional mais competente que eu já conheci na minha vida. Passado 3 anos, ela casou com o presidente da Kodak na época. Eu não sei se o presidente da Kodak queria casar com ela, mas isso pouco importa. Acho que ele não teve essa escolha. Ela era dona Eu sei do quem marcou a destino. data do casamento. Olha, eu vou casar com você amanhã, tá? Cara, como eu já sou casado, eu não vou poder, Ela era mas é uma boa dona do estratégia. destino dela. E isso me impressionou muito, né? Claro que pessoas como essa são raras, mas era uma pessoa que discordava de quase tudo, que reclamava o tempo inteiro de coisas, que buscava o perfeccionismo. E isso me marcou muito como um exemplo singelo de como pessoas podem ser donas do seu destino tomando decisão. E esse brilho no olho, esse jeito que ela chega, é algo que hoje em dia está muito em falta. Como você falou, as pessoas chegam um pouco inseguras, um pouco intimidadas. Não pode ser assim. A mesma coisa que eu quero daquela empresa, a empresa também quer. Nós estamos naquele momento, os dois com os mesmos direitos, olhando um no olho do outro. A necessidade dele é a mesma da minha. Vamos tentar acertar isso e vamos olhar de igual para igual. Isso faz diferença em qualquer entrevista de emprego. E aí, é o que você falou, e acaba refletindo depois no dia a dia do trabalho, porque ela era uma protagonista, né? É isso. Mas, cara, hoje é natural que o protagonista ele cresça nas corporações e o vitimista, aquele cara que fica, não, mas a pior coisa que eu ouço esporadicamente é, eu não sou pago pra isso. Cara, essa frase aqui mata, né? Então, eu não sou pago pra fazer isso daqui, você paga tal pessoa ali. Então, o cara que ele é vítima de tudo, né? Por que você tá dando risada, Kaique? Não sou eu. Enfim. Eu não vou nem falar quem é. Ele sabe quem é. Você sabe quem é. Você tá ouvindo, você sabe quem é. Ou você conhece alguém, né, que é assim. Enfim, então assim, desde a atitude da pessoa na entrevista de emprego até o que acontece depois e o resultado que ela vai colher tem a ver com essas duas possibilidades. Ou você é um protagonista de tudo que acontece, do seu destino, igual essa moça, ou você é um vitimista. Mas, cara, será que o cara que tá lá pra fazer entrevista numa empresa, ele não quer trabalhar naquela empresa? Ele tá lá porque... Obrigação. Foi a única empresa que apareceu no radar dele, foi a única vaga que ele conseguiu arrumar pra fazer uma entrevista. Então eu acho que muito disso, desse cara que vai fazer entrevista, tá tudo xoxo e mole, porque, cara, ele não quer trabalhar naquela empresa, ele só precisa pagar as contas dele. Eu acho que por isso tem muito da visão mas se você precisa pagar as suas contas, você vai ter que se municiar de uma dose de otimismo, curiosidade, entusiasmo, porque senão você não vai conseguir aquele emprego. Ou seja, no fundo, você pode entender o emprego ou a função profissional como atividade fim ou como atividade meio. Ou você quer trabalhar porque quer trabalhar naquela empresa, ou você quer simplesmente achar um jeito de pagar as contas. Tá bom, em ambos os casos, você vai ter que conseguir aquele emprego. E o que nós estamos discutindo aqui é como é que a gente consegue aquele emprego. Mesmo que o seu objetivo final não seja o emprego, a profissão, o plano de carreira, você vai ter que se imbuir desse espírito, senão você não vai conseguir seu emprego. Porque quem vai levar esse emprego é quem tem curiosidade, entusiasmo e otimismo. O que um profissional, numa entrevista de emprego, imagina que tá você entrevistando alguém agora, todos vocês aqui. O que esse profissional precisa fazer pra te perder na entrevista? Ou seja, você fala, cara, pô, vai pra casa. E o que esse profissional precisa fazer pra te ganhar numa entrevista de emprego? pra perder. O Kaique tá falando. Não, tá? prepara, Primos, prepara que vai Não, vir conteúdo aí. foi o que me matou nas entrevistas que eu fiz com as pessoas de 17 anos a 18 anos. Tá, mas legal, quanto paga? Isso aí, cara, Quanto paga? Isso aí já é uma facada no coração. Mas essa pessoa, você não acha que eles merecem saber quanto paga? Sim, mas eu tava num raciocínio pra chegar lá, porque a última coisa que eu falo, tipo, no meu script lá pra entrevista, era tipo, quanto que era a vaga e tudo Você mais. tem um script pra entrevista, cara? Eu tinha, não tenho mais, mas eu tinha. Entendi. E a pessoa pra me conquistar ela, tipo, eu mostrar os projetos e os trabalhos que eu já fiz e tudo mais, e ela se animar e falar que fez coisa parecida e mostrar coisas que ela já fez e coisas que podem melhorar, tipo, sabe? Tipo, unir o útil com o agradável. Cara, e todo eu não tô mundo entendendo pegar a direito. mão e Escuta, pular. o que você tá falando, cara? Eu não tô entendendo. Uma pessoa perguntar quanto paga numa entrevista de emprego, mesma coisa que você pedir o menu do room service no motel logo na entrada.
Ou seja, não faz nenhum sentido. Quer dizer, um cara desse é um débil mental, né? Ou seja, na verdade, você tem que entrar na conversa primeiro dos objetivos, da intenção, do propósito. O quanto paga é decorrência disso, né? Então, uma pessoa que pergunta isso realmente não está preparada. Do dress code, né? Da coisa do se avaliar a pessoa na entrevista de emprego pela roupa que ela vem. Se ela tá preparada ali. Pô, eu acho que eu passei em todas as entrevistas de Não, emprego, eu me né, senti Lucão? muita vontade quando eu passei na entrevista com o primo, né? Porque ele chega de calça de moletom, eu falei, pô, amanhã eu tô de regata aqui, tá tranquilo, né? Eu acho que a cultura da empresa tem que estar adequada ao jeito de você se vestir. No fundo é isso. Você não se veste para você, você se veste para o entorno. A cultura da empresa faz essa diferença. Se você vai trabalhar numa empresa cuja cultura é mais conservadora, existe um estilo de roupa mais adequado para você ir. Mas você tem que entender que depois da entrevista, se for contratado, aquele é o estilo. Em empresas mais, vamos dizer assim, liberais, mais modernas, mais criativas, o dress code é totalmente diferente. Talvez se você for vestido seriamente, seja um problema. Então, novamente, analise antes, e para isso que existe o mundo digital que te dá toda a informação. Veja os comerciais daquela empresa, converse com pessoas que já trabalharam ou trabalham naquela empresa, entre em sites que estão inúmeros de comentários de pessoas que trabalham naquela empresa, como Love Mondays, que vai te dizer se gostou ou não da cultura da empresa. Entenda daquela cultura e fale, olha, para esta empresa eu vou me aviltar muito, seja na forma como eu vou me vestir, como eu vou poder me comportar. É melhor não ir fazer na entrevista de emprego. Mas, no fundo, a roupa é apenas uma forma que demonstra a sua capacidade de adequação àquela cultura. Então, eu não tenho nada contra se eu estiver numa empresa mais de internet, startup, que as pessoas venham de bermuda, de sandália havaiana, porque é a cultura da empresa. Numa outra empresa mais séria, mais vetusta, mais conservadora, vai destoar, vai gerar atrito à toa. Então eu prefiro não contratar uma pessoa dessa. Por quê? Porque se eu contratar e obrigá-la a usar uma roupa que aí não faz parte da cultura dela, ela vai ser infeliz. Então, no fundo, é um match, é um casamento, é um Tinder que a gente faz numa entrevista de emprego. Eu jogo para direita, eu jogo para esquerda. Não é isso? É isso que faz a gente decidir. E a gente olha baseado no quê? No jeito que ela fala, no jeito que ela se porta, no jeito que ela se veste. Tudo isso são sinalizadores culturais que tem que haver o match para que a gente tenha alguma chance de sucesso naquela contratação. Eu adoro as caras e bocas do Piero. Quando o Walter vai falando, o Piero vai fazendo assim umas caretas. É porque é impressionante. Walter é impressionante, cara. O cara fala umas Mas quando eu falei que... Tinder, Não, Tinder não, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Par perfeito, né? Ô, Piero, cara, o que uma pessoa ela precisa fazer pra te perder numa entrevista e o que ela precisa fazer pra te ganhar? Cara, eu acho que a pessoa, pra me ganhar, ela tem que ter um alto índice de entusiasmo, ela tem que conhecer a empresa, ela tem que... as características básicas, né? E muitas vezes é o que o Walter disse anteriormente, as pessoas vão pra entrevista, não conhecem o negócio, não conhecem a empresa, não sabem o que a empresa tá buscando, qual que é a missão, visão e valor. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, pra pessoa já me perder ali. E eu acho que pra me ganhar é o inverso. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E... Mas acho importante, sabe, a gente tem que olhar no olho. Isso é uma coisa que eu não sei o que aconteceu com as gerações atuais, eles não olham no olho, eles falam sempre olhando assim. Não sei se tanto se acostumaram a ficar olhando no celular que ficam olhando pra baixo, né? Você tá falando com a pessoa, você tá olhando pra baixo. Tem um estudo que tem mais envolvido o músculo aqui atrás, é né? isso, Pescoço? exato. Sim. Seja por que razão for, assim, faz um esforço hercúleo e levanta a cabeça e olha no olho da pessoa, porque tá Mas falando A gente com ela. tá ficando corcunda, a gente Tem tá muita- voltando a virar Tem dinossauro, uma tá coisa ligado? que eu... É engraçado. Fica todo no metrô assim, né? Essa aqui eu vou jogar na roda, porque é uma meu coisa que eu achava que só eu que fazia isso, mas eu fui descobrir que uma grande empresa do nosso setor, uma enorme empresa do nosso Olha setor aí, faz. concorrência, fazendo igual. Não é concorrente direto, ela é uma emissora de televisão. Vai falar, vai falar. E cara, com G, é uma com coisa S, com muito B? engraçada que eu vou falar pra vocês. Tô conversando ali com a pessoa, de repente eu falo, pô, mas desculpa perguntar, qual que é teu signo mesmo? O quê? Qual que é teu signo mesmo? E a pessoa Fala dragão bolado. dragão, eu sempre Porque não importa o Porque signo, Não, gente. então, mas é o que acontece. As empresas hoje, elas já estão olhando para isso. Existe eu não sei exatamente qual é a forma, mas já existe um indicador de cada profissão ou cada tarefa dentro de uma empresa para cada signo. Isso eu acho que a gente pode aprofundar
aprofundar mais um pouco lá na frente e discutir. Porque assim, eu analisei... Maluquice, cara. É, maluquice, é impressionante. Depois você dá um Google ali das pessoas e você vai entender que muito com aquilo que você busca tem a ver com o signo. Então acho que uma das perguntas que eu faço, obviamente não tenho nenhum grande conhecimento em astrologia, mas eu acho que eu me identifico com alguns signos. Então eu na hora de fazer uma entrevista, tem alguns signos que são mais lógicos, outros menos lógicos, outros mais criativos, mais românticos. Então eu acho que isso vai passar também a fazer parte das entrevistas. Piero, o que você acha do signo de Libra, Piero? Cara, eu digo o seguinte pra você. Vamos. Eu sabia que ia ter esse Signo momento de Libra. cigano aqui. Que ia ter esse Leia negócio minha de- mão! Agora, aliás, pessoal, Piero, o seu Instagram, como faz pra te achar, cara? Piero I-W-E e me segue. Pieroi, né? Arroba Pieroi. É, @PieroI. Pode me Arroba seguir. Pieroi. W-E. O I-W-E, de nós. E agora ele tá postando conteúdo, que eu Ele tô tá de olho postando lá, Ele tá conteúdo. postando, cara. Ele tá postando conteúdo. Muito bom, muito Não, bom. porque o Piero, primo, se você chegou nesse episódio agora, eu conheço o Piero já há alguns anos e eu admiro muito como empreendedor. Então, cara, se quiser ter mais insights de empreendedorismo, cara, inspiração, conhecimento, conteúdo, cara, segue o Piero, @Pieroi. E Walter, pô, já eu te sigo lá. Você sabe que o Walter não me segue no Instagram, cara? Ah, Pode um negócio desse? Meu Deus. Porra, meu, que Ah, sacanagem. eu também queria que o Walter me seguisse. Porra. eu também. Não, é caro Não, esse calma. O Walter de seguir é muito caro, Eu cara. também mandei mensagem e marquei no ele stories esnoba, e né? nada, e nada. Ele Nem esnoba um a gente. coraçãozinho, gente. É, ele não, nem um soquinho, Nem um- sabe? nem um Tipo, soquinho. um smile, né? Você sabe que é interessante, né? Eu uso muito pouco o Instagram. Claro que eu tô no Instagram, mas uso muito pouco. Eu sou muito mais adepto do LinkedIn. Eu acho que, vamos dizer assim, o Instagram é um pouco... aliás, posso dizer a você o seguinte. Todas as pessoas têm 3 tipos de curiosidade. Todos nós, né? Tem a curiosidade diversiva, a curiosidade empática e a curiosidade epistêmica. A curiosidade diversiva é aquela genérica, que você quer saber tudo sobre tudo. Se vai chover hoje, quem ganhou o Big Brother, como foi o jogo do Corinthians, né? O que o Bolsonaro falou de bobagem. Você fica querendo saber um pouco de tudo de maneira genérica e superficial. Depois você tem um segundo tipo de curiosidade, que é a curiosidade empática, que é sobre pessoas. Eu quero saber quem casou com quem comeu quem foi promovido, quem foi demitido. E depois tem um terceiro tipo de curiosidade, que é a curiosidade epistêmica. Eu quero saber por que as coisas são assim, por que aquilo aconteceu, qual é o fato que levou aquele resultado. Ou seja, que é uma curiosidade mais profunda, mais estratégica, né? E pessoas têm diferentes níveis de percentuais de interesse na curiosidade empática, diversiva e epistêmica. Eu tenho um excesso de curiosidade epistêmica e baixa curiosidade empática. Então, o timeline do Facebook é para quem tem curiosidade diversiva, saber um pouquinho de tudo. O Instagram é para quem tem curiosidade empática, quero saber pessoas sobre pessoas. E o LinkedIn é um pouco de curiosidade epistêmica. Então, a minha tendência é ficar mais no LinkedIn, ou entrar mais vezes no LinkedIn, ou ler mais no LinkedIn ou no Medium, do que no Instagram. Se bem que tenho visto recentemente no desenvolvimento do Instagram que o Stories passa a ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de histórias interessantes, etc. Então, é um defeito meu, talvez, que eu vou ter que mexer, é de começar a frequentar mais o Instagram, até porque tem coisas acontecendo lá interessantes também. O Walter tá sendo humilde, porque ele tem aquele selo de fodões do LinkedIn lá. Não é? Você tem aquele selo lá, tá vendo? Ele deu até uma risadinha, é verdade. Ele sabe o que é. Ele sabe, O Walter falou do LinkedIn. Cara, no LinkedIn eu tô cansado da molecada CEO de 21 anos. CEO do Instagram, né? Não, do LinkedIn. O que mais vem é CEO e o cara tá tirando foto de cima pra baixo. Só que a profissão dele é CEO do Instagram É, dele. Exato. Acho tipo- que tinha uma frase que a gente usava quando a mídia impressa estava em alta, que a gente falava assim, menos caras e mais exame, né? E acho que hoje o que o Walter estava querendo dizer era menos Instagram e mais LinkedIn, né? Acho que de alguma forma ele tem toda essa LinkedIn ou Medium, olha. Não, mas o Walter Não, não. tá brincando. Mas é uma coisa importante, gente. Esse índice de indigência cognitiva que a gente está vendo crescer no mundo tem a ver com isso. Nós devemos sim incentivar cada vez mais os primos e todas as pessoas que puder a usar a internet para descobrir coisas cada vez mais. Uma coisa que você falou do LinkedIn, né? E eu lembrei que quando eu morei em Dublin, lá
lá pra 2016, é uma coisa muito interessante. Quando eu fui procurar emprego lá, eles não utilizavam até muitos currículos. Você tinha que ter o seu LinkedIn, assim, muito bem feito lá, muito bem preparado, que aquilo era o seu currículo. Então, muitas vezes você mandava e-mail pra alguma empresa e bastava você mandar o link do seu LinkedIn. Né? Olha, no fundo é o seguinte, pessoa que não tem um LinkedIn em ordem, não está procurando. Vamos partir desse princípio, porque no fundo, tá na cara que a pessoa que vai te procurar vai ver o seu LinkedIn. Se você não tem vergonha de ter um LinkedIn abandonado, é porque você não tá afim. Agora, o que tem de gente que não tá afim de porra nenhuma é inacreditável. Eu tenho muitos amigos que, tipo, estão nessa daí de procurar emprego, mas, cara, eu fui procurar, o cara não tem LinkedIn. Aí eu falo, cara, cria um LinkedIn. Ah, mó rolê. Eu falei, cara, que mó rolê, entendeu? Tipo, você sabe, pelos amigos amigos a gente consegue conhecer quem é quem, né, Caio? Ah, não, com quem, diga-me com quem andas. Eu não ando, sabe amigo de Andavas. WhatsApp que você não vê há muito tempo, que é tipo aquele grupo da faculdade que você não se encontra mais porque você tá trabalhando e o resto tá fumando maconha pra caralho. Então, tipo, é essa garotada. E, cara, eu estudei com uma galera muito bacana, os trabalhos ficavam incríveis, era sempre, tipo, referência, a gente foi destacado como o melhor documentário da turma e tudo mais, e, tipo, só teve eu e mais um que conseguiu, tipo, ingressar no mercado, e o resto foi ficando pra trás, e se você olhar agora, tá em casa, coçando o saco e assistindo Netflix. Essa geração neném, que nem trabalha nem estuda, é cada vez maior, né? É cada vez maior essa geração neném. Nós precisamos realmente mudar esse estado de coisa. O Brasil não tem futuro se a sua juventude não quiser futuro. E é isso que está acontecendo nesse momento. Walter, se você quiser matar sua curiosidade epistêmica no Instagram, eu vou te dar uma dica. Siga o Primo Rico. É o que eu farei a partir de hoje. É uma promessa que eu faço perante 60 mil downloads, né? Porque o Instagram, o conteúdo que você consome no Instagram está diretamente ligado às pessoas que você segue. Você tem toda a razão. Aliás, na vida seguir, toda é isso Kaique, não. você precisa pensar umas 2, 3 vezes para seguir aí. Bom, pessoal, recado final. Recado final. Primeiro, você não será alguém se você não quiser muito ser alguém. Hermes Trismegisto já dizia, no tempo da alquimia, que você tem que querer muito para conseguir. Tem que conseguir muito para reinar. E tem que reinar muito para ter poder. Ou qualquer coisa semelhante a essa. Ele falava uma frase dessa. Então assim, gente, não há esperança se a gente não quiser muito alguma coisa. E para essa juventude, para quem não ir na festa no fim de semana significa a morte, porque ele quer muito, eu quero muito nessa festa. Se ele puder usar essa mesma vontade para fazer carreira, ter um plano de vida, e veja, eu não estou dizendo carreira no sentido antigo da palavra, ele acabou de falar um negócio que é verdade. Não fale de plano de carreira para os milênios, porque eles não querem saber o que vem amanhã. Eles gostam de imprevisibilidade, eles gostam de sempre algo novo. Tá tudo bem, mas mesmo dentro de algo novo, tem que querer muito. Só a força de vontade é que leva as pessoas para frente. Você tá fazendo o exercício de levantar às 5 da manhã. Por que isso? Para demonstrar, entre outras coisas, a importância do querer fazer algo e da força de vontade para conseguir. Não há esperança sem a força de vontade. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo. E, pessoal, eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu tô fazendo um desafio, né? A gente conversou antes. Eu tô fazendo um desafio dos 21 dias e tá acontecendo uma coisa muito maluca, né? Assim, é um desafio de 21 dias do meu milhão e todos os dias eu entro 5 horas da manhã, na verdade é 5 horas e 6 minutos da manhã pra fazer uma live. Eu sempre faço um conteúdo que transforme a galera, que ajude eles a ter mais conhecimento, a desenvolver várias áreas da vida e principalmente desenvolver o lado financeiro deles, desde o mindset até o conhecimento técnico. Só que eu fui muito surpreendido pelos primos, porque, cara, a gente bateu 40 mil pessoas ao vivo simultâneas, 5 horas da manhã. E todos os dias eu abro pro pessoal fazer pergunta, né? Todos os dias eu abro e respondo algumas perguntas dos primos no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. E lá acontece uma coisa maluca, assim. Eu começo a responder um monte de pergunta e 1/3 das perguntas que eu recebo, hoje eu recebo entre 5 mil e 15 mil perguntas por dia, são sobre meu curso, né? Meu curso do meu milhão, que tá
tava com as inscrições fechadas. A ideia era não abrir agora. Mas os primos pediram tanto que eu resolvi abrir mais uma turma pro meu curso. Eu consigo atender essa turma, consigo cuidar deles, né? Todo mundo que faz parte do meu treinamento faz parte de um grupo fechado, então eu me comunico direto com eles, ajudo eles a investir melhor, tiro as dúvidas deles diretamente num grupo, né? Como se fosse uma mentoria coletiva. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu não sei quando você aí, prima que está nos ouvindo agora no podcast, está me ouvindo, mas eu queria te dizer que terça-feira, dia 2 de abril, então no dia 2, 5h40 da manhã, eu vou abrir as inscrições para uma nova turma do meu curso. Essa turma se esgota rapidamente, então geralmente eu fecho em um dia ou menos. Então eu queria que você, se tiver interesse em fazer parte dessa turma, que você vá agora no meu Instagram e clique ali no link da minha descrição ou arrasta para cima nos stories para você comprar o meu treinamento, se fizer sentido para você. E dessa vez existem algumas diferenças, porque eu tô dando alguns bônus muito legais. Eu falo melhor nos stories lá, se você quiser dar uma olhadinha. Mas além desse treinamento, você vai ganhar acesso a esse grupo exclusivo em que a gente vai interagir diretamente. Eu vou fazer um evento presencial no dia 13 de julho. Um evento presencial. O ano passado foram 1.000 pessoas. Nesse ano aqui a gente deve ter alguma coisa em torno de 3.000 pessoas, tá? Então vai ser um dia inteiro em São Paulo. Se você não for de São Paulo, não se preocupa, que você vai poder assistir também digitalmente. Então é um dia inteiro sem custo adicional para você. E além disso, eu também vou te disponibilizar de bônus um curso que eu vendi alguns anos atrás por R$2.000 quase, que é o Código da Riqueza, né? Eu viajei o mundo falando com bilionários, vencedores de prêmio Nobel, pessoas muito bem-sucedidas, depois que eu atingi a minha liberdade financeira, e eu formulei um curso muito legal, muito interessante, muito bonito e muito transformador também. Fora isso, tem um monte de bônus lá, tem uma cacetada de coisa, tem planilhas, tem 20 planilhas que eu utilizo, tem conteúdo extra, sei lá. Vai no meu Instagram, as inscrições abrem terça-feira, 5h40 da manhã, e elas devem fechar rapidamente, tá bom? Então, corre lá, primos!